Você já parou para se perguntar por que conexões amorosas que parecem cada vez mais intensas duram menos hoje em dia? Você se conecta, conversa todos os dias, cria intimidade e de repente ele esfria. Não assume. Não aprofunda. Some. E você começa a se perguntar: o que há de errado comigo? Talvez o problema não seja você, mas o tipo de mundo afetivo em que estamos tentando amar. Nesse vídeo vamos falar sobre o porquê os relacionamentos esfriam tão rápido e por que quase ninguém mais quer compromisso hoje em dia. Exploramos a modernidade líquida de Zygmunt Bauman e, à luz da psicologia analítica, entendemos como a fragilidade dos vínculos afeta nossa capacidade de amar, sustentar laços e preservar a saúde psíquica. Se você se questiona por que está tão difícil estreitar laços de relacionamento com alguém, e por mais que esteja investindo nesse relacionamento e não consegue ter clareza se ele quer compromisso com você, em troca de seu esforço cada vez mais recebe sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível, fique nesse vídeo, pois você não chegou aqui por acaso. Zygmunt Bauman, um dos mais originais sociólogos, investiga de que forma nossas relações tornam-se cada vez mais flexíveis, gerando níveis de insegurança sempre maiores. Outras características são também a dificuldade de estreitar laços, relações intensas e breves, pessoas emocionalmente indisponíveis e medo de compromisso disfarçado de liberdade. Nunca tivemos tantas conexões, e nunca fomos tão incapazes de sustentar vínculos. Bauman, a modernidade líquida. Zygmunt Bauman chama nosso tempo de modernidade líquida, um mundo onde tudo precisa ser leve, flexível e descartável, inclusive as relações. Primeiramente, os relacionamentos são vistos e tratados como produtos. Isso quer dizer, quando os relacionamentos acabam sendo tratados como contatinhos na qual existem pessoas reservas para estarem disponíveis, no plano B, sem diante, como se fosse uma lista de network, as quais te trazem algum benefício em ser mantidas ali, nas migalhas de atenção e interação para não perdê-las e usá-las quando for conveniente. Bauman faz deste amor líquido mais que uma mera e triste constatação, um alerta revigorante. Uma vez que damos prioridade a relacionamentos em redes, as quais podem ser tecidas ou desmanchadas com igual facilidade, e frequentemente, ou às vezes, sem que isso envolva nenhum contato além do virtual. Existe uma facilidade cognitiva em comunicar-se melhor no campo virtual, sem ser visto olhando nos olhos, expressando emoções, ou, em tempo real, e por isso, está cada vez mais difícil manter laços verdadeiros e a longo prazo. Isso mostra que o principal laço afetado nessa sociedade que vive conectada é o relacionamento humano. Seus homens e mulheres, nossos contemporâneos, desesperados por terem sido abandonados aos seus próprios sentidos e sentimentos facilmente descartáveis, ansiando pela segurança do convívio e pela mão amiga com que possam contar no momento de aflição, desesperados por relacionar-se, entanto desconfiados da condição de estar ligado, em particular de estar ligado permanentemente para não dizer eternamente, pois temem que tal condição possa trazer encargos e tensões que eles não se consideram aptos nem dispostos a suportar, e que podem limitar severamente a liberdade de que necessitam para, sim, seu palpite está certo, relacionar-se. A segunda característica da modernidade líquida são pessoas substituíveis, a fragilidade dos laços humanos, o que ele chamou de um amor líquido. A insegurança inspirada por essa condição estimula desejos conflitantes de estreitar esses laços e ao mesmo tempo mantê-los frouxos. Por isso, as relações viram jogos de aparece e some. Um dia ele manda mensagem, parece envolvido e disposto a compromissos, e no outro, te ignora. Em nosso mundo de furiosa individualização, os relacionamentos são bênçãos ambíguas. Oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há como determinar quando um se transforma no outro. Na maior parte do tempo, esses dois avatares coabitam embora em diferentes níveis de consciência. No líquido cenário da vida moderna, os relacionamentos talvez sejam os representantes mais comuns, agudos, perturbadores e profundamente sentidos da ambivalência. É por isso, podemos garantir, que se encontram tão firmemente no cerne das atenções dos modernos e líquidos indivíduos por decreto, e no topo de sua agenda existencial. A terceira característica é o compromisso visto como risco, quando amar vira risco em relações na era da insegurança.
Relacionamento é o assunto mais quente do momento, e aparentemente o único jogo que vale a pena, apesar de seus óbvios riscos. Alguns sociólogos otimistas ainda acreditam que seus contemporâneos estão totalmente abertos a amizades, laços, convívio, comunidade. De fato, contudo, enquanto coisas só se revelam à consciência por meio da frustração que provocam, fracassando, desaparecendo, comportando-se de forma inadequada ou negando sua natureza de alguma outra forma. Hoje em dia as atenções humanas tendem a se concentrar nas satisfações que esperamos obter das relações precisamente porque, de alguma forma, estas não têm sido consideradas plena e verdadeiramente satisfatórias. E, se satisfazem, o preço disso tem sido com frequência considerado excessivo e inaceitável. O auge da excitação e da agitação quando a atração se igualou à repulsão, ou seja, quando finalmente atingiram o equilíbrio. Não admira que os relacionamentos estejam entre os principais motores do atual boom do aconselhamento. A complexidade é densa, persistente e difícil demais para ser desfeita ou destrinchada sem auxílio. A quarta e última característica da modernidade líquida trata-se do vínculos em modo teste permanente. Zygmunt Bauman radiografa como esse amor do homem sem vínculos, figura central dos tempos modernos, se conecta pontos sem ligações indissolúveis e definitivas, desligados, precisam conectar-se. Nenhuma das conexões que venham a preencher a lacuna deixada pelos vínculos ausentes ou da moda antiga tem, contudo, a garantia da permanência. Misteriosa fragilidade dos vínculos humanos, o sentimento de insegurança que ela inspira e os desejos conflitantes, estimulados por tal sentimento, de apertar os laços e ao mesmo tempo mantê-los frouxos. A paralisia da ação. A incapacidade de escolher entre atração e repulsão, entre esperanças e temores, redundava na incapacidade de agir. Os seres humanos que se veem em tais circunstâncias podem pedir ajuda a especialistas que apresentam uma solução do problema para desfrutar das doces delícias de um relacionamento, evitando, simultaneamente, seus momentos mais amargos e penosos. Forçar uma relação a permitir sem desautorizar, possibilitar sem invalidar, satisfazer sem oprimir. Amar, hoje, exige coragem, porque amar implica permanecer. 2. O amor esfriou rápido. A verdade dos relacionamentos na era líquida. Se contextualizarmos as teorias de Jung com a modernidade líquida, notamos a da desintegração psíquica assim que vem a sensação da rejeição. O sofrimento não vem da rejeição, mas da projeção em um mundo que não sustenta vínculos. Ele some, não se compromete e você sofre. A resposta está na modernidade líquida. O outro deixa de ser pessoa, vira símbolo, de aprovação ou juiz do nosso valor. O parceiro deixa de ser pessoa, vira símbolo de valor pessoal. Aqui entra a profundidade psicológica que Jung explica que projetamos no outro conteúdos que não reconhecemos em nós mesmos. O outro se transforma em um espelho, e você passa a depender desse reflexo para existir emocionalmente. Jung alertava, quando uma projeção domina, a consciência diminui. Essa dependência nasce quando o ego não está sustentado pelo self. O ego, frágil, passa a pedir permissão para ser. Sou suficiente, sou desejável, sou importante. Em vez de olhar para dentro, você terceiriza essa resposta. E então o outro ganha um poder que nunca deveria ter, o poder de definir quem você é. A busca por validação para Jung é uma tentativa inconsciente de curar uma ferida antiga, a sensação de que você só merece amor se for reconhecida. Mas o inconsciente não se satisfaz com migalhas. Nenhuma mensagem, nenhum olhar, nenhuma resposta tardia vai preencher esse vazio. Porque o vazio não foi criado ali. Ele apenas foi ativado. Jung alertava que toda vez que uma projeção domina, a consciência diminui. Você deixa de ver o outro como ele é e passa a vê-lo como um símbolo. Ele vira o juiz do seu valor, o portador da sua sombra, o representante daquilo que você não integrou. Por isso dói tanto. Não é rejeição, é desintegração psíquica. Quando ele não se compromete, não é só o vínculo que ameaça ruir, é a identidade projetada nele. Resumidamente, a conexão de Bauman e Jung mostra o primeiro contextualizando as relações líquidas, os laços descartáveis e o medo de compromisso. Enquanto Jung revela através dessas conexões mal sucedidas o perigo de quando o outro vira portador da nossa sombra, em que qualquer afastamento gera colapso psíquico.
A sociedade incentiva vínculos frágeis. Por outro lado, quem vive um relacionamento de fachada, muitas vezes expõe em publicações sofisticadas nas redes sociais para espreitar os feitos e procedimentos de outros como eles e conseguir o máximo conforto possível por saberem que não estão sozinhos em seus solitários esforços para enfrentar a incerteza. Quem assiste tal experiência de outros, acreditam que é possível buscar relacionamentos de bolso do tipo de que se pode dispor quando necessário e depois tornar a guardar. Ou que os relacionamentos são como a vitamina C, em altas doses, provocam náuseas e podem prejudicar a saúde. Tal como no caso desse remédio, é preciso diluir as relações para que se possa consumi-las. Ou que casais semi-separados merecem louvor como revolucionários do relacionamento que romperam a bolha sufocante dos casais. Ou ainda que as relações, da mesma forma que os automóveis, devem passar por revisões regulares para termos certeza de que continuarão funcionando bem. No todo, o que aprendem é que o compromisso, e em particular o compromisso a longo prazo, é a maior armadilha a ser evitada no esforço por relacionar-se. Um especialista informa que ao se comprometerem, ainda que sem entusiasmo, lembrem-se de que possivelmente estarão fechando a porta a outras possibilidades românticas talvez mais satisfatórias e completas. Outro mostra-se ainda mais insensível. A longo prazo, as promessas de compromisso são irrelevantes. Como outros investimentos, elas alternam períodos de alta e baixa. E assim, se você deseja relacionar-se, mantenha distância. Se quer usufruir do convívio, não assuma nem exija compromissos. Deixe todas as portas sempre abertas. A verdade é que, o enfraquecimento do papel dos relacionamentos longos dos comerciais de margarina tornou-se ao longo dos anos uma estratégia de dominação política, uma vez que, uma família fortalecida tem mais força e poder social. Enquanto esse desmantelamento familiar é promovido através da desvalorização masculina, ridicularizando o homem raiz, colocando-o à sombra do machismo, ao mesmo tempo o empoderamento feminino trouxe mais crises em relacionamentos que benefícios, pois, a mulher acaba tendo que sair de seu trono de rainha, para ocupar a disputa no mercado de trabalho, substituindo a submissão que antes era ao seu marido, agora para seu chefe. Muitas vezes, ela tem de trabalhar 12 horas por dia, o que a deixa exausta e sem forças para olhar questões familiares fundamentais e cuidar de seus filhos. Por isso Jung reforça que a psique humana precisa de estabilidade, mas o resultado da sociedade moderna líquida acaba sendo a ansiedade, o apego inseguro e medo constante de abandono. Vivemos em uma cultura que não sustenta aquilo que a alma precisa. 3. Conclusão. Você não é o problema. Reposicionamento. O fato de você desejar profundidade não é carência, é saúde psíquica. A obra literária de Bauman mostra o exemplo de uma determinada sociedade de um povoado. Se lhes perguntassem, os habitantes de Leônia, uma das cidades fictícias da história de Ítalo Calvino, diriam que sua paixão é desfrutar coisas novas e diferentes. De fato, a cada manhã eles vestem roupas novas em folha, tiram latas fechadas do mais recente modelo de geladeira, ouvindo jingles recém-lançados na estação de rádio mais quente do momento. Mas a cada manhã as sobras da Leônia de ontem aguardam pelo caminhão de lixo e cabe indagar se a verdadeira paixão dos leonianos na verdade não seria o prazer de expelir, descartar, limpar-se de uma impureza recorrente. Caso contrário, por que os varredores de rua seriam recebidos como anjos mesmo que sua missão fosse cercada de um silêncio respeitoso, o que é compreensível? Ninguém quer voltar a pensar em coisas que já foram rejeitadas. Pensemos. Será que os habitantes de nosso líquido mundo moderno não são exatamente como os de Leônia? Preocupados com uma coisa e falando de outra, eles garantem que seu desejo, paixão, objetivo ou sonho é relacionar-se, mas será que na verdade não estão preocupados principalmente em evitar que suas relações acabem congeladas e coaguladas? Estão mesmo procurando relacionamentos duradouros, como dizem, ou seu maior desejo é que eles sejam leves e frouxos. De tal modo que, como as riquezas de Richard Baxter, que cairiam sobre os ombros como um manto leve possam ser postos de lado a qualquer momento. Afinal, que tipo de conselho eles querem de verdade? Como estabelecer um relacionamento ou, só por precaução, como rompê-lo sem dor e com a consciência limpa? Não há uma resposta fácil a essa pergunta. Embora ela precise ser respondida e vá continuar sendo feita, à medida que os habitantes do líquido mundo moderno seguirem sofrendo sob o peso esmagador da mais ambivalente entre as
muitas tarefas com que se defrontam no dia a dia. Talvez a própria ideia de relacionamento contribua para essa confusão. Apesar da firmeza que caracteriza as tentativas dos infelizes caçadores de relacionamentos e seus especialistas, essa noção resiste a ser plena e verdadeiramente purgada de suas conotações perturbadoras e preocupantes. Permanece cheia de ameaças vagas e premonições sombrias, fala ao mesmo tempo dos prazeres do convívio e dos horrores da clausura. Talvez seja por isso que, em vez de relatar suas experiências e expectativas utilizando termos como relacionar-se e relacionamentos, as pessoas falem cada vez mais, auxiliadas e conduzidas pelos doutos especialistas, em conexões, ou conectar-se e ser conectado. Em vez de parceiros, preferem falar em redes. Quais são os méritos da linguagem da conectividade que estariam ausentes da linguagem dos relacionamentos? Relacionamentos líquidos não curam feridas profundas. 4. Como reaprender a se relacionar? Diferentemente de relações, parentescos, parcerias e noções similares, que ressaltam o engajamento mútuo ao mesmo tempo em que silenciosamente excluem ou omitem o seu oposto. A falta de compromisso. Uma rede serve de matriz tanto para conectar quanto para desconectar. Não é possível imaginá-la sem as duas possibilidades. Na rede, elas são escolhas igualmente legítimas, gozam do mesmo status e têm importância idêntica. Não faz sentido perguntar qual dessas atividades complementares constitui sua essência. A palavra rede sugere momentos nos quais se está em contato intercalados por períodos de movimentação a esmo. Nelas conexões são estabelecidas e cortadas por escolha. A hipótese de um relacionamento indesejável, mas impossível de romper é o que torna relacionar-se a coisa mais traiçoeira que se possa imaginar. Mas uma conexão indesejável é um paradoxo. As conexões podem ser rompidas, e o são, muito antes que se comece a detestá-las. Elas são relações virtuais. Ao contrário dos relacionamentos antiquados, para não falar daqueles com compromisso, muito menos dos compromissos de longo prazo, elas parecem feitas sob medida para o líquido cenário da vida moderna, em que se espera e se deseja que as possibilidades românticas, e não apenas românticas, surjam e desapareçam numa velocidade crescente e em volume cada vez maior, aniquilando-se mutuamente e tentando impor aos gritos a promessa de ser a mais satisfatória e a mais completa. Diferentemente dos relacionamentos reais, é fácil entrar e sair dos relacionamentos virtuais. Em comparação com a coisa autêntica, pesada, lenta e confusa, eles parecem inteligentes e limpos, fáceis de usar, compreender e manusear. Entrevistado a respeito da crescente popularidade do namoro pela internet, em detrimento dos bares para solteiros e das seções especializadas dos jornais e revistas, um jovem de 28 anos da Universidade de Bath apontou uma vantagem decisiva da relação eletrônica: sempre se pode apertar a tecla de deletar. As relações virtuais, rebatizadas de conexões, estabelecem um padrão que orienta todos os outros relacionamentos. Isso não traz felicidade aos homens e mulheres que se rendem a essa pressão. Dificilmente se poderia imaginá-los mais felizes agora do que quando se envolviam nas relações pré-virtuais. Ganhasse de um lado, perdisse de outro. A salvação está na velocidade. Quando se é traído pela qualidade, tende-se a buscar a desforra na quantidade. Se os compromissos são irrelevantes quando as relações deixam de ser honestas e parece improvável que se sustentem, as pessoas se inclinam a substituir as parcerias pelas redes. Feito isso, porém, estabelecer-se fica ainda mais difícil, e adiável, do que antes, pois agora não se tem mais a habilidade que faz, ou poderia fazer, a coisa funcionar. Estar em movimento, antes um privilégio e uma conquista, torna-se uma necessidade. Manter-se em alta velocidade, antes uma aventura estimulante, vira uma tarefa cansativa. Conclusão. Cada um de nós temos que refletir o papel da vida paralela que as redes sociais têm exercido em nossa vida real, pois já é difícil sustentar um relacionamento a dois, e o ruído das redes e contatos atrapalham mais uma conexão intensa e verdadeira.
posto aos riscos e ansiedades de se viver junto e separado, em nosso líquido mundo moderno. Mais importante de tudo, a desagradável incerteza e a irritante confusão, supostamente tida pela velocidade e o paradoxo de assumir e não se comprometer, recusam-se a sair de cena. A facilidade do desengajamento e do rompimento, a qualquer hora, não reduzem os riscos, apenas os distribuem de modo diferente, junto com as ansiedades que provocam. Talvez o verdadeiro amadurecimento hoje seja aprender a amar sem se dissolver. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva. Aqui falamos sobre amor, psique e consciência, sem ilusões.